Olá, aqui é o professor Henrique Littaif, do canal Lógica Online. Estamos iniciando mais uma aula de revisão para o Enem e para o macro da UEA, da Universidade do Estado do Amazonas. Esse material que nós vamos ver hoje vai ser estudo de velocidade de reações, ou cinética química, ou rapidez de uma reação química. Nós vamos verificar alguns casos, então vai ser uma revisão bem interessante. Vamos lá. Quando nós estudamos a velocidade de uma reação química, nós temos que lembrar com respeito ao fundamento de uma reação, que é a definição de reagente e produto. Eu tenho uma reagente, uma substância A, uma molécula A, e ela reage para produzir uma substância B. Esse sentido aqui dessa reação. Então, podemos ilustrar, vamos imaginar que seja uma substância A. A substância A se transforma na substância B. No início, deixa eu colocar aqui, por favor. Toda reação química ela acontece em várias etapas. Eu vou colocar aqui apenas 3 delas. Vamos lá. A substância A reage para produzir uma substância B. Eu tenho o início. Vamos dizer que eu tenho 40 moléculas aqui. E aqui eu tenho quantas? 0. No final, eu vou ter quantas moléculas dela? Vamos dizer que eu tenha 10. E da outra eu vou ter quanto? Vou ter umas 30, por assim dizer. O que a gente observa aqui, olhando para o gráfico da reação, é que a velocidade de uma reação química, inicialmente, aqui no instante t igual a 0, eu tenho 0 moléculas dos produtos B e tenho 40 moléculas do estado A, da substância A. E conforme a reação química ela vai acontecendo, a quantidade de moléculas de A ela vai caindo. É óbvio, porque ela vai sendo consumida, até chegar a um determinado ponto, que por volta de 10 eu coloquei aqui. E depois, nesse mesmo tempo aqui, você tem uma determinada quantidade de moléculas, que por volta de 30. Então, o que você observa? Que velocidade de reação química é simplesmente a transformação de reagentes em produtos. Pela figura, nós podemos perceber que, no instante inicial, a quantidade de moléculas de ar ela é máxima. E conforme a reação ela vai acontecendo, ela vai diminuindo com o passar do tempo. No T igual a 0, ou seja, no início a quantidade de produtos também é 0, e ela vai também aumentando no decorrer do tempo. Nós percebemos, portanto, que o gráfico que representa os reagentes é uma curva decrescente, porque ela vai sendo consumida. E o gráfico que representa os produtos, representa uma curva crescente. O que nós vamos aprender nessa aula é aprender o que significa velocidade de uma reação e como calcular essa variação do número de mols, de moléculas que existe dentro do problema. Vamos lá. A primeira coisa que se fala em termos de uma reação é chamada velocidade média de uma reação. Velocidade média de uma reação é a variação do número de mols dos reagentes ou produtos dividido pelo intervalo de tempo. Essa variação ela é menor do que 0, se eu falar dos reagentes, porque obviamente eles vão sendo consumidos nas reações, e delta N maior do que 0 significa que são os produtos de uma dada reação química. É bem simples, é bem direto essa colocação. Toma cuidado só com um pequeno detalhe. Normalmente, quando a gente coloca aqui, olha, velocidade média de uma reação química, eu também posso colocar a variação no número de mols. Esse aqui é colchete, para representar uma concentração, por exemplo, em mol por litro. E esse intervalo de tempo aqui. Tome cuidado que às vezes eu posso colocar dessa forma. Observe esse seguinte exemplo. Muito boa tarde, senhora. Aqui é o professor Henrique Littaif. Nós estamos estudando material de cinética química. Minha querida Rapunzel, como é que o senhor está? Tudo bem? Rapunzel não. Valente, tudo bem? Sim, muito legal conversar com você. Henrique, sabe lá rapidinho, por favor. Sabe terminar de anotar um negócio. Eu ainda estou com dor nas costas. Vou até ao médico com Kate esses dias. Essa parte aqui está perguntando? Velocidade média, né? É a variação do número de mols pelo intervalo de tempo. Eu vou passar um exemplo aqui para a gente ver como é que a gente pode calcular isso. Toma cuidado, que a velocidade média de uma reação química, a gente vai calcular depois, é o valor
em média de um determinado reagente ou determinado produto dentro de uma reação? É porque uma reação química ela não tem uma velocidade necessariamente constante, entendeu? Como vocês podem ver, esse gráfico que eu coloquei aqui, não coloquei por acaso. Esse gráfico é uma curva. Significa que não é uma função linear. Pode ser uma função quadrática, pode ser uma função exponencial, mas ela não é linear. Significa que ela começa com um valor máximo e ela vai diminuindo com o passar do tempo. Então, a gente calcula em média qual foi a velocidade de consumo, que no caso é dos reagentes, ou velocidade de produção, quando for o caso dos produtos, dentro de uma reação química. Entendido a sutil diferença? Muito bem, vamos lá. Muito bem, continuando aqui. Agora que nós já fizemos isso daqui, vamos aplicar esse problema. Observe que esse caso tem para a gente poder identificar os reagentes e produtos dentro dessa reação. Eu tenho 2 mols de peróxido de hidrogênio aquoso, eles reagem e se decompõem em água, 2 mols de água e 1 mol de oxigênio. Observe aqui o gráfico dessa reação. O primeiro caso, a linha azul, ela representa naturalmente o nosso reagente. Por quê? Porque ele começa com o valor máximo aqui em cima e ele vai diminuindo com o passar do tempo até chegar a esse ponto. E, portanto, como ele está sendo diminuído com o passar do tempo, ele é o reagente de uma equação, tá bom? Dito isso daqui, observe que aqui no começo eu tenho os reagentes, começa do ponto zero, e eles vão aumentando. Eles vão aumentando quanto? Eles vão aumentando do zero e vai subindo rapidamente. Em que no final, no ponto, pelo menos nesse 30 segundos, que é o ponto que eu estou analisando, a quantidade de H2 é maior do que de O2. Óbvio, porque a proporção aqui da reação, tá vendo? A proporção é de 2 para 1 mol. Então, o que, que nós percebemos aqui? A proporção são o quê? 2 mols, aqui são 2 mols, e aqui são 1 mol. Observe aqui que é mais ou menos isso. A da água, do oxigênio, quanto que é no final a concentração dele? É 0,3. E da água deu quanto? 0,6. Tá vendo? Exatamente o dobro. O dobro que foi colocado. Então, é assim que a gente vai ter que analisar essas equações, vai ser bem interessante mesmo. Bora verificar como é que funciona isso? Não esqueça o que nós falamos. Variação, velocidade de uma reação química é a variação do número de mols pelo intervalo de tempo. Vamos verificar como é que funciona isso. Agora, só um minuto. Você está conseguindo fazer exercício daí? Às vezes pode ser isso também. Parei de fazer musculação, que eu puxava ferro direto, tudinho. Acho que é isso que está pegando mais também. Vamos lá, continuando aqui. O composto peróxido de nitrogênio decompõe-se segundo a equação. 2 mols de N2O5 reagem para formar 4 mols de NO2 e 1 mol de O2. O gráfico ao lado mostra a variação da concentração do N2O5, reagente, claro, em determinado intervalo de tempo. Com base nessas informações, responda. Letra A. Qual o valor da velocidade média do N2O5 nesse intervalo de tempo considerado? A velocidade média do N2O5 é a variação do número de mols do N2O5, que no caso, não esqueça que é dentro do intervalo de tempo considerado, que é 20 segundos, que é 0,2 menos 0,6, valor inicial, dividido pelo intervalo de tempo. Isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a menos 0,4 em módulo, claro, só para saber, né? Dividido por 20. Isso aqui vai ser igual a quanto? 0,4 dividido por 20 é igual a 0,02 mol por litro por minuto. Qual o valor, letra B, das concentrações em mol do N2 e do O2 após 20 minutos? A velocidade de uma reação química é uma grandeza estequiométrica. O que significa isso, Henrique? Eu vou pegar essa equação, vou escrevê-la aqui embaixo. Ficar cômodo. Deixa eu colocar aqui bonitinho. 2 mols de N2O5 produz 4 mols de NO2 e 1 mol de O2.
Eu descobri, senhoras, que a velocidade de decomposição do caso do N2O5 é igual a 0,02 mol por litro por minuto. Consequentemente, qual vai ser a velocidade? Deixa eu apagar aqui. Gadelha, muito boa tarde, tudo bem com a senhora? Não esqueça de colocar a tela, todo mundo não esqueça de colocar a tela na posição horizontal, tá bom? Horizontal, abra bem tudinho. A gente observa que a velocidade do N2O5 é quanto? 0,02. A pergunta na letra B é: qual o valor das concentrações do NO2 e do O2 após esses tais 20 minutos? Ora, porque se é uma proporção, então nós temos que saber que aqui é 2 para 4. Então, se aqui é 0,02, aqui vai ser 2 vezes maior. De 2 para 4 é o dobro, né? Então vai ser quanto aqui? Vai ser 0,04. A proporção que existe aqui é de 2 para 1. Então significa que é 0,01. Então, a pergunta do problema é: qual é a velocidade média do NO2? A velocidade média do NO2, você vai escrever aqui, é igual a 0,04 mol por litro por minuto. E a velocidade do O2 vai ser igual a quanto? 0,01 mol por litro por minuto. Porque essas relações, essas velocidades, são o que nós chamamos de grandezas estequiométricas. Elas são diretamente proporcionais. Ficou claro o que eu escrevi? Ficou claro o que eu falei? Ótimo. Só. Beleza aqui. Letra C. Tá todo mundo conseguindo enxergar bem minha tela? Dai, Marcela? Muito bem. Letra C. Letra C. Qual o valor da velocidade média de formação do NO2 no intervalo de tempo? Eu já calculei antes. A velocidade de formação do NO2 é igual a 0,04 mol por litro por minuto. Letra D. Sabendo que pressão parcial é proporcional ao número de mols e que a pressão parcial do O2 é 0,5 atm, qual a pressão parcial do NO2 nas mesmas condições após 20 minutos? Rapaz, do NO2 eu já descobri quanto que é. Quanto que é mesmo? Ele falou? Quanto que ele disse? A pressão parcial do O2 a pressão parcial do O2 é igual a 0,5. Que bom. Qual a pressão do NO2 nas mesmas condições? Olha, no O2, primeiro vamos fazer pro O2, tá bom? Pro O2, ele falou bem aqui para mim que eu tenho 1 mol. Então, 1 mol de O2 estão para 0,5 atm. Então, se eu tiver quantos mols aqui? Se eu tiver 4 mols, que refere-se ao NO2, a pergunta do problema, eu vou ter quanto desse cara? Vai ser o dobro, né? Vai ficar quanto? Vai ficar 4 vezes 0,5. Isso aqui vai dar 2 atmosferas. Ah, é lindo esse problema, olha. Tudo isso aqui é proporção. Ficou bem legal, ficou bem bonito mesmo. Conseguiu anotar todo mundo? Todo mundo conseguiu anotar? Por favor? Só um minuto. Quando é o dia que não tem calor, a gente estranha, né? Muito bem, vamos lá. Uma reação genérica pode ser representada pela equação da seguinte forma: coeficiente é x de A, coeficiente de x de A é x,
produz Y de B mais R de C, onde X, Y e R são os coeficientes do balanceamento da equação. Determine esses valores. Pessoal, é fácil. Em primeiro lugar, esse A, ele é o nosso reagente. Por que eu sei isso? Porque ele começa com um valor alto aqui, em 20, e vai caindo com o passar do tempo para cá. O B e o C são os nossos produtos. Por que eu sei disso? Porque ele começa no zero e vai aumentando o valor dele. Significa que ele está sendo produzido. Para descobrir esses coeficientes, eu tenho que verificar a proporção das moléculas que existem aqui. Que vai ser aqui, que reação? É a substância A produzindo uma substância B e uma substância C. A pergunta do problema quer saber quais são os coeficientes dele. Basta colocar o número de mols, senhores. Observem. O que acontece com C? Bora começar com os produtos, tá? O C está no zero e chega até onde? Chega até o 7,5 mols. Interessante. O B começa no zero e vai até onde? E vai até 30 mols. Respira. E o A? O A começa no 20. O A começa no 20 e vai até o 5. Ou seja, a variação dele foi quanto? A variação dele foi 15. 15 mols. Agora é só fazer o cálculo, fica bem simples. O do A foi quanto? Aqui é 15. O B foi quanto? O B é 30. E o C é quanto? 7,5 mols. Para descobrir os coeficientes, é aquele mesmo cálculo que eu ensinei para vocês lá em fórmulas químicas. Para fazer a proporção de números inteiros, a gente sempre tem que dividir pelo menor coeficiente. Para fazer a menor proporção de números inteiros, a gente divide pelo menor coeficiente. No caso, 7,5. Que vai ficar quanto? 7,5. Agora que nós já sabemos, ficou fácil. 15 dividido por 7,5 é igual a quanto? 2. 30 dividido por 7,5, vou fazer de cabeça aqui, 30 dividido por 7,5 vai ser igual a 4. E 7,5 dividido por 7,5 é 1. Então, os coeficientes que eles estão perguntando de x, y e r são quantos? São os seguintes. 2, 4 e 1. Mais fácil do que isso. Só enganar mulher apaixonada. E olha que é fácil. Ficou claro? Beleza. Anotem, por favor. Agora que nós já entendemos o que significa velocidade de uma reação química, eu preciso explicar para as senhoras. Sim, desculpa. Ficou faltando só explicar um pequeno detalhe aqui. Vou colocar como exemplo essa seguinte reação aqui. N2 reage com H2, produzindo NH3. O balanceamento é 2, o balanceamento é 2. Aqui já está tudo ok. E aqui o balanceamento é 3. Perfeito. Poxa vida, fiz errado o balanceamento, meu pai do céu. 2 e 3, desculpe, tá? Bom, dito isso daqui, vamos dizer que a velocidade do N2 seja igual, a velocidade do N2 seja igual a 0,1 mol por litro por minuto, mol por minuto, que vai ser a velocidade de consumo dessa substância. E eu vou colocar aqui as velocidades dele. A velocidade do N2 é quanto? 0,1. O do H2, por proporção estequiométrica, como é 1 para 3, a proporção vai ser 0,3. E para o NH3, a proporção é 1 para 2, ou seja, vai dar 0,2. E ficou bem claro o que significa isso.
Só que, embora eu tenha utilizado a frase velocidade média, na verdade, o que eu calculei nesse momento foram as velocidades de formação ou de consumo ou decomposição dos reagentes e produtos participantes dessa reação química. E eu posso escrevê-los da seguinte forma: velocidade do N2 é igual a 0,1, velocidade do H2 é igual a 0,3 mol por litro por minuto, ou mol por minuto, e a velocidade do NH3, que é igual a 0,2 mol por minuto. Mas isso aqui, na verdade, senhoras, isso aqui é velocidade em função do N2, em função do H2, em função do NH3. Isso aqui não é a velocidade média da reação, porque a velocidade média da reação é dada por uma outra fórmula, uma outra relação. A velocidade média de uma reação mesmo, é a velocidade de alguém, de qualquer um dos participantes dessa reação, dividido pelo seu coeficiente. Por exemplo, eu vou calcular a velocidade média da reação em função do NH3. Vai ficar como? Eu calculo a velocidade do NH3, velocidade no caso de formação, que é 0,2, e divido pelo coeficiente dele, que é 2. Isso aqui vai dar 0,1 mol por minuto. A velocidade média, continuando aqui, qual a velocidade média em função do H2? A velocidade média em função do H2 é a velocidade do H2, no caso, a velocidade de decomposição ou velocidade de consumo dele, dividido pelo coeficiente dele, que é 0,1. É por isso que a velocidade média de uma reação química é a razão entre a velocidade de formação e decomposição. A velocidade de uma reação química é a razão entre a velocidade de formação ou decomposição, dividido pela velocidade, pelo coeficiente desta equação. E nesse sentido, todos os coeficientes vão ficar iguais. Então você tem que tomar cuidado com esses detalhes. Só um minuto, por favor. Alô, boa tarde. Senhor, nós temos a nossa professora, ela pode lhe ajudar. Eu posso lhe passar os dados daqui a pouco, você manda o WhatsApp para mim, que eu estou terminando só uma aula agora, e já entro em contato com o senhor, tá bom? Mas sim, eu tenho professor online de redação para lhe ajudar, tá bom? Manda hoje o WhatsApp para mim, agora, aliás. Aí, por volta de 3h30, 4 horas, eu já lhe dou hoje. Sim, sim, senhor. Tá? Já. Então, vamos lá, continuando aqui. Sim, só para colocar, vocês estão assistindo nossas aulas, tá? A professora Milena vai trabalhar de vez com a gente, tá bom? E ela vai conseguir os horários para a gente fazer nosso pacote de redação. Marcela, tu terminou o pacote com a Milena? Terminei, aí eu entrei em outra salinha, porque eu também precisava de literatura. Gostou dela, querida? Gostei, ela me ajuda bastante. Pois é, ela vai ajudar a gente agora para a redação. Ela é maravilhosa, bichinha. Então, ficou claro aqui? Beleza. Então, é bem simples mesmo. Vamos fazer outra aqui. Condições para ocorrência de reações. A teoria das colisões. Muita gente, quando vai, pelo menos, falar de química ou falar de reações químicas, a impressão que dá é que se misturar duas substâncias, você vai efetivamente ter uma reação, né? Tem até essa questão do cientista louco, né? Que ele fica misturando coisas no laboratório para ter aquelas explosões, para ter todas aquelas reações. Mas a verdade é que reações químicas, fora, pelo menos a maior parte delas, né? Elas ocorrem segundo apenas condições muito específicas. Tem uma reação muito comum aqui que eu posso colocar, deixa eu colocar para vocês, que, por exemplo, tem aqui o H2, o gás hidrogênio, né? Ele reage com gás oxigênio para produzir água. A impressão que dá é que se você colocar esses dois gases em contato um com o outro, você vai ter instantaneamente a formação de moléculas de água. Mas o fato é, senhores, que sob condições normais, se você juntar, mesmo as quantidades apropriadas de hidrogênio e oxigênio e colocar dentro do recipiente, eles podem ficar juntos durante, na verdade, milênios, que não vai acontecer absolutamente nada. Vou ter apenas uma mistura de gases, não ocorrendo reação química.
Por quê? Por que isso ocorre? Porque toda reação química, hoje em dia nós chamamos isso de teoria das colisões, elas devem acontecer segundo o que nós chamamos de orientação necessária. A teoria das colisões diz que uma reação química ocorre quando as colisões ocorrem entre as moléculas reagentes são efetivas. Ou seja, não basta você colocar as moléculas em contato. Elas têm que se, desculpe usar um termo mais grosseiro, elas têm que se encaixar uma na outra. Elas têm que ter uma orientação, uma velocidade, uma força, uma orientação favorável para que aquela reação química ocorra. Um exemplo que eu gosto muito de usar é você comparar o que nós chamamos da velocidade de reação química com aquelas pecinhas de Lego. Vocês lembram do Lego? O Lego, para ele encaixar um com o outro, não basta juntar as peças. Elas têm que ficar de tal forma que um buraquinho de uma entre na outra, de modo que você tenha a peça feita. Agora que nós temos essa questão da teoria das colisões, deixa eu mostrar aqui um pequeno desenho para vocês. Vamos imaginar aqui, exemplo. Vamos imaginar aqui a reação entre o gás hidrogênio e o gás iodo para produzir 2 mols da molécula HI. A representação de hidrogênio, eu acho que ficou bem clara como é que ficaria, né? Vai ficar aqui desse jeito, né? Aqui hidrogênio, e aqui o iodo, que é uma molécula um pouco maior, né? Observe que para a reação química acontecer, isso aqui, obviamente, isso aqui é apenas uma representação fantasia, tá? Não é que seja dessa forma, tá bom? Para essa reação química acontecer, não basta moléculas se baterem, elas têm que se bater numa orientação favorável, de tal modo que há quebra de ligação e, finalmente, a formação das 2 moléculas envolvidas, tá bom? Então, para essa orientação acontecer, as infinitas colisões que existem dentro do recipiente que ocorre dessa reação, ela tem que ser efetiva. E para que ela seja efetiva, ela tem que obedecer algumas regras específicas, que são as seguintes. Número 1. Da frequência dos choques entre as moléculas. Quanto maior a quantidade de choques entre as moléculas, maior a probabilidade das colisões entre as moléculas serem do tipo efetivas. Que seja claro, quando você coloca 2 moléculas reagentes em um determinado sistema que você está estudando, por exemplo, um recipiente, elas vão ficar se batendo o tempo todo, elas vão ficar se tocando o tempo todo. Mas nem todas as colisões entre essas moléculas vão ser favoráveis à ocorrência da reação. Então, para você facilitar que a reação ocorra, o que você quer? A maior quantidade de colisões possíveis entre as moléculas reagentes, porque isso aumenta a probabilidade de colisões efetivas. Letra B. Outro fator importante, da energia ou violenta desses choques. Como eu já falei, para uma reação química ocorrer, não basta que as moléculas toquem, elas têm que ter velocidade, força, orientação necessária para que as reações químicas ocorram. E, portanto, quanto maior a energia cinética das moléculas, nós falamos desse jeito, quanto maior a energia dessas moléculas reagentes, maior a probabilidade de ocorrer a reação química. Tome cuidado, tem várias colisões, efetivas e não efetivas. Esse termo é muito importante, não podemos esquecer. E letra C, de orientação apropriada das moléculas no instante do choque. Ou seja, elas têm que se encaixar de tal forma que favoreça a reação química. E das infinitas maneiras que as moléculas elas podem se tocar, somente uma ou 2 é que favorecem a reação química. Por isso que é tão importante isso daí. Um dos fatores mais importantes
Inclusive, de novo, quando nós falamos aqui, daquele exemplo que eu dei lá no problema da água, né? Aqui, olha, H2 reage com O2. Produzindo H2. Ah, pessoal, hoje o robô vai chegar em Marte, lá, o robô dos americanos. Daqui a pouco. Tá? Aqui, 2 mols de H2 reage com 1 mol de O2, produzindo 2 mols de H2O. Para que essa reação ocorra, tem que ser vencida uma determinada barreira de energia. Porque depois que essa barreira de energia ela é vencida, a reação ocorre naturalmente. A essa barreira de energia, que é a energia necessária para uma reação química começar, chamamos de energia de ativação. O que é energia de ativação? Energia de ativação é a menor quantidade de energia necessária que deve ser fornecida aos reagentes para a formação de um chamado complexo ativado. E é esse complexo ativado que permite que a reação química ocorra. Bom, mas como é que a gente identifica isso? Observe aqui que eu coloquei um gráfico, 2 gráficos relacionados, claro. Um relativo à reação endotérmica e outro reação exotérmica. Observe que aqui, deixa eu colocar aqui. Aqui eu tenho os reagentes e aqui eu tenho os produtos da reação química. A princípio, eles têm, como qualquer outra substância, eles têm uma determinada quantidade de energia, que nós chamamos de entalpia dos reagentes. E no final, eu tenho entalpia dos produtos, ou energia global dos produtos. Mas para a reação química começar, e a reação química, os produtos só se formam a partir desse ponto, ele tem que vencer uma determinada barreira de energia. Essa barreira aqui chama-se energia de ativação. Depois que você forma energia de ativação, depois que você fornece ao sistema energia de ativação, bem aqui em cima, forma uma substância chamada complexo ativado. É esse complexo ativado que permite que a reação química efetivamente ocorra. Então, observe aqui, olha só, que é a mesma coisa. Isso aqui, é óbvio que isso aqui é uma reação exotérmica. O que é reação exotérmica? A reação exotérmica é a reação que ela perde calor. Tá vendo aqui? Ó, os reagentes estão perdendo calor aqui. Aqui, para a reação endotérmica, o que acontece? Aqui eu tenho os reagentes, aqui eu tenho os produtos. Mesmo assim, eu tenho um complexo ativado. O que é complexo ativado? Complexo ativado é a energia necessária para a reação química efetivamente começar. Vamos pensar em termos assim, bem gerais. O complexo ativado, ele amolece um termo grosseiro, né, mas interessante, ele amolece as ligações, ele torna as ligações mais frágeis e, portanto, as colisões entre as moléculas reagentes ficam mais simples. Então, colocando dessa forma, eu tenho essas relações aqui. Observe esse exemplo. O que nós vamos ter aqui? Porque é importante vocês entenderem que esse complexo ativado é uma substância que ela é formada quando se atinge essa determinada quantidade de energia. A princípio aqui eu tenho as moléculas reagentes e elas vão aqui, tem uma determinada quantidade de energia, que é 134, que ele falou, 134 kJ. Eu tenho uma energia de ativação aqui e forma essa substância estranha. Essa substância estranha, que só existe nesse estado de transição, chama-se complexo ativado. É esse complexo ativado que permite que as moléculas reajam rapidamente. E, portanto, no caso aqui uma reação exotérmica, a reação vai até os produtos dela. Não é que é interessante? Bem legal, né? É bem bacana mesmo, eu gosto dessas reações. Dito isso, alguma pergunta? Alguma dúvida? Uma palavra de cautela, tá bom? Quanto menor essa energia de ativação aqui, mais rápido ocorre a reação. É uma coisa que tu perceber bem óbvia, como se fosse uma ladeira. Se a ladeira for pequena, eu consigo passar rapidamente. Se a ladeira necessária para subir, depois descer, ela é muito grande, significa que é uma reação muito mais lenta, tá bom? Por exemplo, só para vocês terem uma ideia,
Tem uma reação que eu acho maravilhosa aqui. É reação do carbono grafite, que é carvão, né? Para produzir o carbono diamante. Essa reação aqui, pessoal, o ΔH dela, ΔH é de menos 2,9 kJ. A variação de entalpia. Essa variação de entalpia de menos 2,9 kJ é uma energia inferior a esquentar uma xícara de café. Mas por que, então, é tão difícil transformar carbono grafite em carbono diamante? Porque a energia de ativação... Isso aqui, olha. Carbono grafite. Esse aqui, ó. Carbono diamante. A energia de ativação é de alguns milhares de quilojoules. É por isso que não se pode fazer diamante com facilidade. Na verdade, hoje em dia a gente já sabe como fazer diamante, que são chamados diamantes industriais. Mas a quantidade de energia necessária para que a reação química apenas aconteça é absurda. Bom, agora que nós já sabemos como é que funciona isso, vamos entender alguns fatores aqui que podem alterar essa energia de ativação. O primeiro fator que nós chamamos de catalisador. Só um minuto, por favor. Já. Continuando aqui. O que são catalisadores? Catalisador é a espécie química que aumenta a velocidade de reação, diminuindo a energia de ativação. Mas ela não é consumida durante o processo. Ela é devolvida integralmente ao final dele. Observe o gráfico dessa reação. Isso aqui é uma reação exotérmica com ΔH menor do que zero. Aqui tem a entalpia dos reagentes, isso aqui tem a entalpia dos produtos. E, obviamente, a reação está perdendo energia. A linha azul representa a energia de ativação sem catalisador. E a linha vermelha representa a energia da reação, a energia de ativação da reação com catalisador. Observe que tanto as energias iniciais, energia dos reagentes, quanto a energia dos produtos, elas não se alteram, elas sempre são as mesmas, não importa se tu utilize catalisador ou não. Na verdade, o catalisador não altera sequer o rendimento da reação. Se você vai produzir 10 gramas de uma determinada substância, naquelas condições, vai produzir 10 gramas com ou sem catalisador. Mas com catalisador vai ser mais rápido, porque ele vai diminuir a energia de ativação e, portanto, a reação vai ocorrer mais rapidamente. Então, essa é a diferença. Com respeito à catálise, existem dois tipos de catálise que nós podemos utilizar. Essa reação aqui, por exemplo, deixa eu me escrever aqui, que no caso foi a reação que eu tinha falado anteriormente, desde o começo da água, né? Aqui H2 reage com O2, produzindo H2O. Isso aqui é uma reação que tem como catalisador uma substância chamada platina, um metal, né? E baseado no tipo de catálise, nós podemos classificá-las. Essas catálises existem dois tipos, catálise homogênea ou heterogênea. Na catálise homogênea, tanto os reagentes quanto o próprio catalisador, eles estão numa única fase. De novo, na catálise, que nós chamamos de catálise homogênea, tanto a substância reagente quanto o próprio catalisador estão em uma única fase. E, portanto, chamada catálise dita homogênea, uma fase. Um exemplo aqui que a gente pode colocar, observa aqui, olha, nós temos o peróxido de hidrogênio junto com o íon iodo. Olha só como fica bonitinho, né? Fica uma única fase. A catálise heterogênea significa que eu tenho tanto a fase dos reagentes quanto dos produtos estão em fases distintas. No caso específico aqui do peróxido de hidrogênio, eu tenho platina. Platina é um metal, um pedaço de metal, para essa reação química acontecer. Olha só aqui, olha, o exemplo que é dessa reação. Eu tenho uma mistura aqui do peróxido de hidrogênio, H2O2, coloco uma barra de platina no meio, assim mesmo coloco catalisador. Tá? Catalisador simplesmente coloca ali no meio da reação, que ele facilita que a reação ocorra. Para produzir o quê? H2O e gás oxigênio. Inclusive, é por isso que fica borbulhando aqui, tá vendo? Esse borbulhamento significa oxigênio. Muito obrigado, Melanie. Significa oxigênio que está sendo liberado. Ficou claro? Não é que é lindo? Perfeito. Bora verificar como é que funciona isso aqui em termos práticos
em termos de exercício. Alguma dúvida aqui no que eu expliquei, no que eu falei? Eu vou mandar esse arquivo para o grupo, não se preocupem, tá? Só um minuto. Amazon. Muito bom, tu já terminou, já mostrou. Muito bom, você já terminou já os exercícios, bacana. Aí eu já vou te ajudar nessas atividades depois, tá bom? Me diz o que ficou com dúvida também, tá? Obrigado, querido. Vamos lá, continuando aqui. Questão 27. Analisando o gráfico representativo do caminho da reação, a substância A reage com a substância B, produzindo uma substância C, pode-se dizer que o valor da energia de ativação em quilocalorias por mol e o tipo dessa reação é igual a quanto? Bom, o que eu tenho aqui nesse gráfico? Nesse gráfico eu tenho entalpia dos reagentes e aqui eu tenho entalpia dos produtos. Essa energia, deste ponto até este ponto aqui, chama-se energia de ativação. É só pegar a medida dessa reta que eu desenhei, que no caso é 30 menos 10, que vai ser igual a quanto? 20 calorias. 20 quilocalorias. Essa reação ela é exotérmica, está perdendo energia esse rapaz. Então, em primeiro lugar, quanto que é a energia de ativação dessa reação? Energia de ativação desta reação especificamente é igual a 20 quilocalorias por mol. E ela é uma reação, ela está perdendo energia, é uma reação exotérmica. Daí que dia vai ser o Enem? Mesmo? Perdão, o dia e a hora? Dia 23, 24. Ou é 23, 23? Não, pera. É algo assim. É porque eu tô esperando confirmarem se vai ser o mesmo lugar, o mesmo horário, porque ainda não confirmaram a autorização. Daí já colocaram no INEP, no site, os novos lugares. Colocaram. Importante saber. Vou ver agora. Não vai sair agora. Deixa pra ver. Não vou, relaxa. Vamos ter fé. Vamos ter fé. A Letícia ainda está entre nós aqui? A Letícia nunca fica, né? É 23 e 24. Só pra ter certeza. É, pessoal. Vai ser 23 e 24 na segunda? Terça e quarta. Terça e quarta-feira. Se com emoção, né? Vamos lá. Com base no diagrama a seguir e considerando a reação direta, A reage com B, produzindo a substância C e substância D, responda as questões de 16 a 19. Antes de responder, vamos tentar analisar o que dá para analisar aqui nesse gráfico, tá bom? Regra do goleiro Bruno? Por partes, vamos lá. Em primeiro lugar, eu tenho aqui entalpia dos reagentes, e aqui no final tem entalpia dos produtos. Eu tenho a energia de ativação sem catalisador, que é igual a 60 menos 20, que é 40. E com catalisador, 35 menos 20 é igual a 15. Eu tenho a variação de entalpia, que é ΔH, que é a entalpia dos produtos, que é menos 10, menos a entalpia dos reagentes, que é 20, vai ficar menos 30 quilocalorias. E tem o complexo ativado. O complexo ativado com catalisador é 60 e sem catalisador. Aliás, sem catalisador é 60 e com catalisador é 35. Poxa, ficou bonito, olha. Vamos interpretar agora, como diz Zezé de Camargo, né? Questão 16. Já, aí, estranha, presta atenção. 16. É uma reação endotérmica ou exotérmica? ΔH menor do que zero significa que ΔH menor do que zero significa o quê? Que uma reação
exotérmica. Determine o valor de energia da ativação dessa reação sem catalisador. Sem catalisador, expliquei quanto vale? Vale 40. Determine o valor da energia de ativação com catalisador. Bem simples, vale 15. Quanto que é o ΔH da reação? Menos 30 quilocalorias. Agora, considere a reação inversa. Como é reação inversa, eu vou apagar tudo, tá bom? No caso, como a gente está falando de reação inversa, significa que aqui vai ser agora, vai ser entalpia dos reagentes, e aqui vai ser entalpia dos produtos. Isso aqui vai ser a energia de ativação sem catalisador, que vai ser 60 menos 10, que vai ser igual a 70 quilocalorias. Isso aqui vai ser energia de ativação com catalisador. Essa energia de ativação vai ser igual a 35 menos 10, que é 45. Eu tenho a variação de entalpia. A variação de entalpia é o mesmo valor. A diferença é que agora ela é uma reação endotérmica. Está aumentando a energia, que foi de quanto a gente calculou? Que é 20 menos 10, que vai ser igual a 30 quilocalorias. Muito bem, vamos lá. Essa reação, ela é endotérmica ou exotérmica? Bom, é uma reação endotérmica. A reação inversa, ela é endotérmica, porque o ΔH é maior do que zero. Nesse caso, vai ser uma reação endotérmica. Determine o valor da energia de ativação dessa reação sem catalisador. Sem catalisador é 70. Com catalisador é 45. E quanto que é o ΔH dessa reação? O ΔH dessa reação, ΔH positivo, de 30 quilocalorias por mol. Mais fácil do que isso, só empurrar bêbado da ladeira. Alguma dúvida aqui, pessoal? Questão bem interessante, né? Tirem print, anotem aí, tá bom? Vamos lá. Como todos vocês, de um jeito ou de outro, já assistiram a nossas aulas de cinética química, tanto no próprio Lógica quanto no colégio, eu resolvi fazer um pouco diferente, né? Vocês já sabem quais são os fatores que podem alterar a velocidade de uma reação química. Isso aí vocês já sabem mesmo. Esses fatores são pressão, temperatura, concentração dos reagentes e também o catalisador, que eu já expliquei, né, anteriormente. Superfície de contato, detalhes. Eu resolvi começar a explicação imediatamente pela questão de um fator muito importante que altera a velocidade da reação química, que são a chamada concentração dos reagentes. Só um minuto aqui, rapidinho. Porque às vezes dá pequenas travadas no meu computador aqui. Estou abrindo de novo aqui. Só um minuto. Bom, o primeiro fator que a gente vai estudar com respeito aos fatores que alteram a velocidade de uma reação é o que nós chamamos de concentração dos reagentes. E ele funciona da seguinte forma. De modo geral, o aumento da concentração dos reagentes aumenta a velocidade da reação. Acho que fica bem claro mesmo quando, por exemplo, você está fazendo o seu churrasco, você começa a abanar
assim, para a brasa pegar mais rápido, né? No caso, qual a variável que está sendo alterada aí? A variável que está sendo alterada aí é a reação de combustão, é o carvão reagindo com o oxigênio do ar para produzir a queima, né? No caso, você está alterando a concentração do oxigênio, concentração do ar, né? Quando você abanda, você está fornecendo mais, mais reagente ao sistema. E, portanto, a velocidade da reação ela aumenta. A questão é que tem algumas regras que a gente pode colocar, que a gente não pode esquecer. Só um minuto aqui, por favor. Sobre essa questão em termos de velocidade de reação, a gente tem que entender que a velocidade de uma reação ela depende fundamentalmente dos reagentes, tá bom? Depende da concentração dos reagentes. E isso nos leva ao que nós chamamos de lei de velocidade de uma reação química. Imaginemos uma substância A, ela reage com uma substância B, que ela produz uma substância C e uma substância D. E você pode fazer o balanceamento dessa equação, que vai ficar como Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho. A velocidade de uma reação química pode ser expressa pela seguinte questão. Pela concentração K, pela constante K de velocidade de reação. Desculpa, deixa eu colocar mais bonitinho. Constante K de velocidade de reação, multiplicado pela concentração molar de A elevado a A, multiplicado pela concentração molar de B elevado a B. Isso aqui é uma reação que nós chamamos de reação elementar, que é quando ela ocorre em uma única etapa. Observe que nesse caso específico, em primeiro lugar, pelo menos para facilitar, quando eu for escrever a lei de velocidade de reação, ela tem que ser trabalhada no sistema dito homogêneo, tá bom? Homogêneo significa ou todo mundo no estado gasoso, ou todo mundo no estado aquoso. Porque nessas duas hipóteses, eu tenho liberdade total de movimento molecular. Então, essa lei, pelo menos para esse tipo de análise, se aplica somente para esses casos. Caso exista uma substância no estado líquido, estado sólido, estado Shakira ou Beyoncé, ela simplesmente não entra no cálculo. Você vai ignorar, tá bom? Bom, e daí, Henrique? E daí que essa lei de velocidade de reação, ela só é válida, e isso que é importante, né, quando o sistema ocorre em uma única etapa. O problema é que a maior parte das vezes as reações químicas ocorrem em mais de uma etapa. Observe esse caso aqui. Muitas vezes, muitas reações ocorrem o que nós chamamos de etapa lenta e etapa rápida. Por exemplo, observe essa seguinte equação aqui. O N2, 1 mol de N2 reage com 1 mol de monóxido de carbono, produzindo 1 mol de monóxido de nitrogênio e 1 mol de dióxido de carbono. Pelo menos a impressão que dá essa aqui é chamada equação global. Essa primeira equação que eu estou escrevendo aqui chama-se equação global. Eu tenho aqui os reagentes. Vou apagar aqui. E aqui eu tenho os produtos da equação. A impressão que dá que os reagentes reagem, por favor, não riam, tá? Reagem e formam os produtos dela. Observem embaixo que, na verdade, análises experimentais mostram que essa reação ocorre em mais de uma etapa. A primeira etapa, que é chamada etapa lenta da reação, 2 mols de NO2, 2 moléculas de NO2, reagem entre si para formar dois subprodutos, que é o NO3 e o NO. E, finalmente, esse NO3 e o CO2, finalmente, eles reagem para produzir o NO2 e o CO2, que é chamada etapa rápida da reação. Então, você observa aqui que se eu fosse escrever essa velocidade de reação, baseado nessa primeira equação, eu escreveria dessa forma. Velocidade de reação igual a K, multiplicado pela concentração de NO2 elevado a 1, multiplicado pela concentração de CO. Mas só que isso aqui seria fake news, tá bom? Porque, na verdade, nós temos que lembrar a regra mais importante com respeito a isso daqui. A velocidade de uma reação química depende da etapa lenta. A velocidade de uma reação química depende exclusivamente da etapa lenta.
Dito isso, se ela depende exclusivamente da etapa lenta, se eu escrevo a velocidade igual a K multiplicado pela concentração de NO2 multiplicado pela concentração de CO, isso simplesmente não é uma verdade química. A verdade dessa equação, pelo menos a equação que define que é o correto, seria essa daqui, olha. Velocidade de uma reação química é igual a K multiplicado pela concentração de NO2 elevado ao quadrado. Nos gráficos, você não é obrigado a saber quando uma equação tem etapa lenta ou quando uma equação tem etapa rápida. Isso aí é completamente irrelevante. O que vai ser cobrado de você é interpretar essas equações de modo que você escreva corretamente a lei de velocidade dela. Observe aqui nesse caso como é que se identifica em termos de gráfico. Esse gráfico, vocês podem perceber, aqui eu tenho o reagente e no final tem os produtos. Mas tem duas energias de ativações aqui. O que significa isso? Significa que essa equação ocorre em mais de uma etapa. Essa equação ocorrendo em mais de uma etapa significa que eu tenho etapa lenta. Por que ela é lenta? Porque ela tem maior energia de ativação, tá vendo? E aqui é etapa rápida, porque ela tem menor energia de ativação. Então é assim que você identifica no gráfico. Mais uma vez, se eu fosse escrever a lei de velocidade dessa equação, como é que ficaria? Depende dos reagentes. Da etapa lenta, né? Velocidade vai ser o quê? K multiplicado pela concentração de NO3, multiplicado pela concentração de NO, multiplicado pela concentração de CO. Vocês estão entendendo? Você tem que escrever dessa forma. Nos exercícios, ele vai dar tabelas para você, para que você possa montar essa lei de velocidade. É isso que nós vamos treinar nessa parte final da nossa aula, tá bom? Vamos lá. Eu vou escrever aqui uma série de exemplos para os senhores. Nesses exemplos, né, nós vamos escrever a lei de velocidade de reação. O problema é esse, o problema é exatamente esse, né? Escreva a lei de velocidade da reação. Bom, em primeiro lugar, eu tenho que escrever a equação teórica. A equação teórica seria assim: velocidade, em primeiro lugar, verifique se a equação está balanceada. A equação está balanceada. E quando eu escrevo a lei de velocidade, vai ficar como? Velocidade igual a K, multiplicado pela concentração de H2, multiplicado pela concentração de I2. Pelo menos isso aqui é a equação teoricamente. Mas observa aqui que a equação, ele quer que escreva a lei de velocidade de reação baseada nessa tabela, ou seja, no experimento. Bom, em primeiro lugar, eu tenho que fazer algumas coisas aqui, tá bom? Primeiro passo, eu desenho o esboço da minha equação. Vai ser assim: velocidade igual a K, multiplicado pela concentração de H2 elevado a A, multiplicado pela concentração de I2 elevado a B. O meu trabalho será descobrir esses coeficientes de A e B para escrever a equação verdadeira de velocidade, tá bom? Como é que eu faço isso? Primeiro, vamos descobrir o A. Para descobrir o A, que são os coeficientes de H2, eu tenho que pegar duas dessas experiências em que a concentração de H2 não mude, mas, a concentração de I2 não mude, mas o de H2 sim, para poder ter uma relação, poder ter uma ideia. Por exemplo, aqui, olha, experiência 2 com experiência 3. Está verificando aqui? Deixa eu escrever aqui. Vamos fazer primeiro do coeficiente do H2. Tem que verificar um ponto em que B não mude, mas o A mude, para não atrapalhar minha vida, tá? Experiência 2 com experiência 3. Tá vendo aqui, olha? Constante. Aqui, olha, constante e aqui constante. Perfeito. Você vai escrever assim: o que está acontecendo aqui com a concentração do H2? Ele era 0,1 e foi para quanto? Foi para 0,2. O quanto ela está aumentando? De 0,1 para 0,2 aumentou duas vezes. Coloca aqui 2. Você vai colocar 2 elevado a A, tá bom? Agora você vai olhar nesse mesmo lado, você vai olhar aqui para velocidade.
O que está acontecendo com a velocidade? Era 6,4 e passou para 12,8. Quantas vezes aumentou? É só dividir o maior pelo menor, tá bom? Isso aqui vai dar 2, tá? 12,8 dividido por 6,4 é 2 elevado a 1. Cancela. A vai ser igual a quanto? A vai ser igual a 1. Tranquilo. Fizemos. Eu vou fazer o mesmo raciocínio agora para achar o coeficiente de B. O coeficiente de B é o coeficiente de I2. Como é que vai ser o cálculo? Para você fazer esse cálculo, você tem que pegar o ponto, como você quer descobrir I2, você tem que pegar um ponto em que o I2 mude, mas o H2 não, para não atrapalhar a sua vida. Tá aqui, olha. Constante aqui, ó. De 1 para 2. O I2 está mudando. Ele foi de 0,1 para 0,2. Aumentou quantas vezes? 2. Vou colocar 2 elevado a B. A velocidade. A velocidade foi de 3,2 para 6,4. Também 2. Vai ficar 2 elevado a 1. Esse B vai ser igual a quanto? Esse B vai ser igual a 1. Então, se eu for escrever a equação, como é que vai ficar? Velocidade igual a K, multiplicado pela concentração de H2, elevado a 1. Não preciso colocar, mas estou colocando só para ilustrar. Multiplicado pela concentração de I2, elevado a 1. Você observa aqui que essa equação é igual à equação teórica que eu fiz lá no começo do problema. A equação que eu fiz apenas olhando para a reação química do H2 reagindo com O2 produzindo 2HI. Nós dizemos, portanto, que essa reação ocorre em apenas uma única etapa, porque a equação teórica é igual à equação que eu tirei dos experimentos. Então, nós dizemos que essa reação ela é elementar, ou seja, ela ocorre em apenas uma única etapa. Vamos ver mais uma em termos de exercício para ver como é que vai ficar? Vamos dar uma olhada nisso aqui agora. No laboratório, foram efetuadas diversas experiências para a reação. No caso, 2 mols de H2 reage com 2 mols de NO, produzindo 1 mol de N2 e 2 mols de H2O. Com os resultados das velocidades obtidos, montou-se a seguinte tabela. Tranquilo. Ele fez 5 experiências. Baseando-se na tabela acima, podemos afirmar que a lei da velocidade da reação é de que tipo? Teoricamente, a lei de velocidade para essa reação, poderíamos escrever com a fórmula velocidade igual a K, multiplicado pela concentração de H2 elevado ao quadrado, multiplicado pela concentração de NO elevado ao quadrado. Mas não é o caso aqui. Nós temos que utilizar os dados da tabela para descobrir qual é a equação verdadeira. Como é que eu faço isso? Passo número 1. Eu vou escrever o esboço dessa equação. Velocidade igual a K. Não esqueça que velocidade de uma reação química ela depende das concentrações de reagentes. Nada mais. Velocidade igual a K, multiplicado pela concentração de H2, elevado a A, que eu não sei quanto que vale, multiplicado pela concentração de NO, elevado a B. Vamos fazer esse cálculo. Primeiro, eu tenho que achar o coeficiente de A. O coeficiente de A é relativo ao hidrogênio. Para descobrir esse coeficiente do hidrogênio, eu tenho que pegar... Eu tenho 5 experiências, eu tenho que pegar 2, claro. Eu tenho que pegar 2, de tal modo que a concentração do hidrogênio mude, óbvio, porque eu estou querendo calcular quanto que ela vale, né? E do NO não mude, para que não atrapalhe o meu raciocínio, tá bom? Nós vamos verificar aqui, mas não é complicado, tá bom? Deixa eu ver aqui. O hidrogênio pode mudar, o NO não. Eu vou pegar a experiência 1 com a experiência 2. Porque na experiência 1, a concentração de NO é constante e de H2 está mudando. Vamos analisar o H2. O H2 ele parte de 0,1 para 0,2. Significa que aumentou 2 vezes, então é 2 elevado a A. Não se preocupe com essa questão de ficar 2 elevado a A ou 3. Se fosse
Se aumentasse 3 vezes, colocaria 3. Se aumentasse 5 vezes, colocaria 5. Não tem problema, não. Bom, a questão mesmo é que vai aumentando. 2 elevado a A. E a velocidade, o que ocorre? Agora analisa a velocidade. A velocidade partiu de 0,1 para 0,2. Às vezes, só um pequeno detalhe, às vezes, desses exercícios que nós vimos até esse momento, ficou do menor para o maior. Você sempre tem que fazer do menor para o maior, não importa a ordem das experiências, tá? Sempre faça do menor para o maior para facilitar a sua vida. Agora, passou de 0,1 para 0,2, ou seja, aumentou quantas vezes? Aumentou 2 vezes. Vai ficar 2 elevado a 1. Portanto, esse A vai ser igual a 1. Respira, já achamos o valor de A. Agora, eu vou fazer o mesmo raciocínio para o valor de B. Vai ficar como? B. O B vai ser quem? Vai ser o NO. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu me apagar aqui. Para que eu faça o NO, eu tenho que pegar um ponto em que o NO mude, mas o H2 não. Para que não atrapalhe minha análise. Deixa eu me ver. Eu acho mais fácil da experiência 1 para a experiência 3. Porque da experiência 1 para a experiência 3, o H2 mudou de 0,1 para 0,1, ou seja, constante, ainda bem. Mas o NO muda. De 0,1 para 0,2. Tá vendo aqui? Perfeito. De 0,1 para 0,2. De 0,1 para 0,2, quanto aumentou? Aí tu fala, 2 vezes. Vai ficar 2 elevado a B. E a velocidade? A velocidade foi de 0,1 para 0,4. Ela aumentou, portanto, 4 vezes. Vai ficar 2 elevado a B igual a 2 ao quadrado. Portanto, esse B vai ser igual a 2. Não esqueça que a nossa fórmula é essa, tá bom? Eu vou substituir os termos. Vai ficar quanto? Velocidade igual a K, multiplicado pela concentração de H2, elevado a 1, multiplicado pela concentração de NO, elevado a 2. Observe que essa equação ela não é igual à minha equação teórica, porque o coeficiente de hidrogênio na minha equação teórica é igual a 2. Essa equação, ele não está perguntando isso. Ele não está perguntando isso. Mas se ele perguntasse se essa reação é não elementar ou não elementar, eu diria que ela é não elementar. Por quê? Porque pelo fato dos coeficientes serem diferentes, significa que ela ocorre em mais de uma etapa. Então, qual a resposta certa aqui? No caso, velocidade igual a K multiplicado pela concentração de H2 elevado a 1, multiplicado pela concentração de NO, ao quadrado, resposta certa. A letra é de exata. Alguém tem alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Bacana. Só para encerrar mesmo, só para relembrar alguns detalhes, tem os outros fatores que influenciam a velocidade de reações bem fácil de lembrar. O primeiro é a superfície de contato. A regra diz o seguinte, que quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade de reação. Que seja claro, a superfície de contato não é o tamanho do material. A superfície de contato é a superfície que eles conseguem entrar em contato, as moléculas reagentes, um com o outro. É por isso que substâncias esfareladas, em pó, lascas de madeira, elas queimam mais facilmente, por exemplo, do que um pedaço de uma tora de madeira. É óbvio que vai queimar mais rápido. Se você tentar queimar um prego, tocar no prego, ele vai ficar vermelho, mas não vai queimar. Por outro lado, palha de aço. Quantas vezes a gente já não brincou, né? Eu brincava jogando no meu irmão, era bem legal. Por exemplo, aqui eu coloquei, isso aqui é uma reação com calcário, isso aqui é uma foto com calcário, que é o CaCO3, reagindo com ácido clorídrico. Os dois lados, CaCO3 reagindo com ácido clorídrico, a mesma substância. No primeiro caso, eu coloquei pedaços de calcário, tá vendo aqui? Eu coloquei pedaços de calcário. E no outro, eu coloquei pó de calcário. Qual é a reação que se mostra mais rápida? Essa daqui. E por que isso ocorre? Porque pelo fato de estar na forma de pó, você tem uma superfície de contato muito maior. E, portanto, a quantidade de colisões efetivas entre as moléculas reagentes, elas são em número maior. Então, é muito mais provável que ocorram essas reações e, portanto, a reação se torna mais rápida. Bora ver um exemplo aqui? Questão 13.
Considere as duas fogueiras representadas abaixo. Só um minuto aqui. Considere duas fogueiras representadas abaixo, feitas lado a lado com o mesmo tipo e quantidade de lenha. A pergunta letra A, ele fala: a rapidez da combustão da lenha será onde? Olha, vai ser aqui, tá bom? Por quê? Porque tem um maior espaço entre elas. Não esquece que reação de combustão é reação entre, no caso, a madeira mais o oxigênio do ar. Para você ter isso daqui, uma proporção adequada, significa que tem que ter espaço para o ar entrar. Então, eu tenho muito mais espaço aqui do que aqui. Muito bem, maior na fogueira 1? Não, porque não há uma boa superfície de contato entre as moléculas reagentes. Letra B, maior na fogueira 1? Também não. Igual nas duas fogueiras? Não. Maior na fogueira 2? Ok. Pois a lenha está menos compactada? Ok. O que permite maior retenção de calor pela madeira? Não. A retenção de calor depende do material que ela é feita. As duas fogueiras são feitas do mesmo tipo de madeira. A retenção de calor é a mesma. O que define a combustão, ou seja, a queima da madeira, é a superfície de contato. É por isso que, na letra E, é maior na fogueira 2, pois a superfície de contato com o ar ela é maior. De novo, é de exata. E, finalmente, outro fator que altera a velocidade de reação é a temperatura. Quanto maior a temperatura, é bem simples isso para lembrar, quanto maior a temperatura, maior a velocidade de reação. Porque as moléculas, elas absorvem energia, aumenta a energia cinética das moléculas e, portanto, entre as moléculas reagentes, há uma maior quantidade de colisões efetivas. Consequentemente, maior quantidade de colisões favoráveis na posição adequada, ocorrendo a reação química. A gente sabe que a gente cozinha mais rapidamente numa panela de pressão, porque numa panela de pressão você consegue uma temperatura maior. É por isso que o feijão fica pronto mais rápido. E por outro lado, por exemplo, quando a gente vai guardar a carne, ela tem que ficar no congelador. Porque no congelador, ela diminui muito as velocidades de degradação. Uma palavra de cautela. Uma carne ela pode ficar de maneira durante muito, muito tempo, assim, sem prazo de validade determinado, guardado dentro da geladeira? Resposta não, teoricamente não, tá bom? Porque o que acontece é que as velocidades de reação de degradação da carne não só são de micro-organismos, mas sim da própria natureza de proteínas. Você sabe que as proteínas, elas se degradam muito rapidamente. Quando você coloca ela numa temperatura baixa, estou falando abaixo de zero, menos 8 graus Celsius, essas velocidades de degradação de proteínas e velocidade enzimática de degradação delas se tornam muito, muito, muito lentas, mas não se tornam nulas. Significa que mesmo a carne congelada, ela tem uma data de validade. Pelo menos uma data de validade mínima necessária para que mantenha as características da carne. Passando aquilo, depois de um tempo, ela começa a degradar do mesmo jeito. A mesma coisa, por exemplo, é colocar uma carne, você descongela, congela de novo, congela, descongela de novo. A velocidade de reação química, ela aumenta muito em termos da temperatura. A diferença de 1 grau Celsius dá uma velocidade de quase o dobro, de mais ou menos 5 graus Celsius, já dá uma diferença de dobro de velocidade de reação. Então, você não pode ficar congelando, descongelando a carne, porque isso vai estragá-la de qualquer maneira. Ficou claro? É isso, meus queridos amigos. Eu vou passar uma lista para vocês agora, para vocês estudarem. Espero que tenham entendido a aula. O pessoal que assistiu minha aula no YouTube, espero que tenham gostado. E caso queira participar do nosso grupo de estudo, por favor, entre em contato conosco ou através do site logicaonline.com.br. Muito obrigado. Tchau. Deixa eu só parar a gravação aqui, tá?